Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos a iniciar o Palavras e Virtudes de hoje. Este é o nosso habitual encontro semanal aqui no canal Novo Tempo Portugal. Se é a primeira vez que está na nossa companhia, seja também bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Jorge Machado, estou aqui para convidá-lo a percorrer conosco mais uma etapa na descoberta do sentido das palavras que traduzem as virtudes que engrandecem a vida. A palavra escolhida para a reflexão de hoje é inteligência. E começo já com algumas interrogações que, embora pareçam simples, acompanham a humanidade desde o início dos tempos. Por exemplo, por que razão tantas vezes nos questionamos? Porque fazemos perguntas? Porque agimos das mais variadas formas perante o mesmo desafio? Porque fazemos escolhas das mais triviais às mais complicadas? Afinal, qual a razão desta nossa sede incessante de conhecimento? Porque pensamos, porque falamos, porque amamos, porque analisamos, ou, em última análise, porque estamos aqui? A resposta a todas estas perguntas reside numa única verdade. Todos, sem exceção, todos, possuímos aquilo que chamamos de inteligência. Mas, antes de nos debruçarmos sobre este complexo e fascinante tema, permita-me que lhe apresente a revista Esperança. Mais do que uma simples revista, está aqui diante de si um guia de estudo sobre o tema Espírito Santo. Este material é inteiramente gratuito e irá ajudá-lo a compreender como Deus interage em nossa vida, os reflexos da inteligência divina e da sua ação em nossa mente. Este guia, o Guia de Estudo Espírito Santo, contém 15 estudos de uma profundidade invulgar que certamente contribuirão para acrescentar algo importante ao seu conhecimento sobre este grande tema da Bíblia. Pode obtê-lo gratuitamente. Para isso, basta ligar para o nosso número, tome nota, 933 93 92 91. Repito, 933 93 92 91. Retomamos agora o ponto onde ficamos, falo-lhe de inteligência. E dizia eu que todos somos seres inteligentes. Ninguém o pode negar. Mas, então, o que significa ser inteligente? Com mais ou menos dificuldade, está ao nosso alcance encontrar uma ou mais definições sobre inteligência ou sobre o que é ser inteligente. Bom, ser inteligente não é apenas resolver contas ou guardar dados, mas sim saber ordenar o pensamento e agir com propósito perante aquilo que é desconhecido. Todos os desejos, impulsos e comportamentos humanos devem-se ao facto de sermos isso mesmo, inteligentes. A inteligência atua como uma bússola que orienta os nossos instintos e a raiz de cada ambição que vai moldando a nossa jornada. Vamos pensar a inteligência começando por alguns detalhes sobre a origem desta palavra. A palavra inteligência nasceu do particípio presente do verbo latino interlegere. Ela é composta pelo prefixo inter, que significa entre, mais o verbo legere, que significa juntar. Mas também pode significar escolher. Deste modo, interlegere quer dizer escolher entre, ou seja, traduz a ideia de reunir várias opções para uma escolha. É interessante que o mesmo verbo latino legere também pode ter o significado de ler,
pressupondo-se que ler é escolher, juntar letras, palavras e perceber o significado. Neste contexto, ser inteligente é saber escolher a melhor opção entre várias, mas também saber fazer a leitura correta do que temos diante de nós, ou seja, analisar com profundidade. Uma pessoa inteligente é aquela que é capaz de separar o essencial do dispensável, o valioso do que é fútil e sabe diferenciar aquilo que é apropriado para desenvolver uma determinada atividade daquilo que é desnecessário para a mesma. De maneira concisa, será cabível então afirmar-se que as capacidades como de raciocinar, discernir e compreender pertencem àquilo que designamos por inteligência. Hoje é comum falarmos e ouvirmos falar acerca de inteligência artificial. Ela própria é fruto da inteligência humana. Foi criada pelo homem e continua por ele a ser desenvolvida. Na atualidade, o seu desenvolvimento foi tal que todos ficamos abismados pela sua capacidade de resposta e pela rapidez com que opera, ultrapassando largamente o desempenho humano. Ela processa bilhões de dados em segundos, identifica padrões invisíveis ao olho humano e executa tarefas repetitivas com precisão absoluta. Atualmente, muito se discute sobre os prós e os contras da inteligência artificial. Milhões de estudantes já a utilizaram e continuam a utilizar para simplificar os seus deveres escolares, obtendo respostas rápidas, sem grande esforço intelectual. Na prática, a inteligência artificial acaba por ser uma espécie, eu diria, entre aspas, de cérebro auxiliar, que não temos ou que temos sempre à mão, capaz de processar informações com uma velocidade incrível. Por isso, hoje, são muitos aqueles que se interrogam, tal como eu, e se calhar você também, da seguinte maneira: se colocássemos numa balança os benefícios e os perigos da inteligência artificial, para que lado penderia o prato da balança? O equilíbrio atual da inteligência artificial é assim posto em causa. Enquanto se apresenta como uma ferramenta de grande utilidade, surge também como uma ameaça sem precedentes à nossa própria segurança. A grande questão não reside apenas na eficácia dessa ferramenta, mas em saber até que ponto esta dependência tecnológica pode influenciar a essência da pessoa humana. Existe, na verdade, um risco real de que a dependência de sistemas puramente lógicos nos influencie de tal modo, tornando-nos indivíduos cada vez mais frios, calculistas e menos sensíveis. Ao confiar o pensamento e a resolução de problemas a processamentos artificiais, corremos o risco de atrofiar a profundidade do sentir humano e de permitir que a frieza dos dados influencie as nossas emoções. Nesse âmbito, existe um risco real que a busca excessiva de conteúdos na inteligência artificial sobre a fé e a espiritualidade substitua a busca de Deus, desviando a pessoa do estudo da sua palavra. No desenvolvimento da vida espiritual, nada, absolutamente nada, pode substituir a palavra de Deus. É na busca diária da palavra de Deus, em oração e num tempo de profunda quietude, que nos tornamos capazes de ouvir a voz de Deus. O que acabei de afirmar está de acordo com o pensamento divino. Ouça o que a Bíblia tem para nos dizer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Percebemos bem, é isto. E isto é exatamente o que nenhuma outra inteligência consegue fazer. A palavra que acabei de citar encontra-se no capítulo 14 do livro de Hebreus. Se tem a sua Bíblia consigo, bom, convido agora a refletir nesse texto, enquanto vamos fazer a nossa habitual pausa para um intervalo. Então, até já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de volta à sua companhia e ao Palavras e Virtudes. Agradeço por continuar conosco neste percurso, onde o nosso propósito é contribuir para o seu bem-estar na busca e compreensão das palavras que definem as virtudes cardeais da vida humana. A esse propósito, quero uma vez mais recomendar-lhe este valioso guia de estudo sobre o Espírito Santo. Trata-se de um manual completo com 15 fascinantes estudos sobre este importante tema tão explorado nas Sagradas Escrituras. Poderá adquirir este guia de estudo sobre o Espírito Santo sem qualquer custo para si, pois é totalmente gratuito. Se pretende recebê-lo, bom, basta entrar em contacto com a Novo Tempo Portugal pelo telefone 933 939291. É fácil de decorar. 933 939291. Não perca esta oportunidade. Reforço que o guia de estudo sobre o Espírito Santo é totalmente gratuito. Ligue agora ou quando quiser para o 933 939291. Entre aquilo que nos distingue das outras espécies, a inteligência será o fator mais evidente. São notórias nos outros animais formas rudimentares de habilidades e capacidades que nos surpreendem, mas eles não se aproximam à nossa sofisticação mental. Sim, eles, como nós, foram criados por um Deus inteligente, mas nenhum deles foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Adão, o primeiro humano, não era como muitos querem fazer crer, um tipo de homem das cavernas, obtuso e com uma aparência animalesca. Ao contrário, era primoroso fisicamente, moralmente e intelectualmente. Tinha capacidade para se comunicar, inteligência para entender e cumprir as ordens. Todas estas características estão bem evidenciadas no relato do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, o livro das origens. A partir do capítulo 2 de Gênesis, vemos Deus interagindo com o homem. O mesmo não aconteceu com os outros animais criados por Deus. Ali em Gênesis é também referido que foi o homem quem começou a dar nome a todos os animais, e isso era uma tarefa complexa que exigia ponderação sobre as características de cada um desses animais. Segundo a Bíblia Sagrada, a verdadeira história da nossa origem não condiz com outras teorias que defendem a ideia de que o ser humano é o resultado de milénios de evolução a partir de criaturas inferiores. Não. A busca pela compreensão da origem humana tem sido o grande dilema da nossa espécie. Enquanto diversas teorias tentam explicar o surgimento da vida através de processos puramente aleatórios, o conceito bíblico criacionista propõe que somos fruto de uma intencionalidade divina. O maior argumento a favor desta tese não reside apenas no que nos rodeia, mas no cérebro humano. O cérebro humano
criado por Deus com todo o seu fascínio e complexidade, continua a desafiar as mentes mais perspicazes. Não existe na natureza nem na tecnologia mais avançada algo que se compare à arquitetura cerebral. Com mais de 85 mil milhões de neurónios e bilhões de conexões, o cérebro não é apenas um órgão de processamento de dados. É um sistema dinâmico que gera consciência, moralidade e criatividade. É evidente que o cérebro e a inteligência humana compensam as nossas limitações físicas. Comparado a algumas outras espécies, o ser humano é mais lento, mais fraco e possui sentidos como a visão, a audição e o olfato substancialmente menos desenvolvidos. O instinto é uma capacidade bem presente na vida animal. E ao contrário das diferentes espécies, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Certamente, esta inteligência que nos distingue não é resultado de um puro capricho da natureza, nem é por um mero acaso que nós humanos somos capazes de domesticar animais, criar projetos arquitetónicos, construir pontes, barragens, arranha-céus, cruzar os oceanos em poucas horas, construindo naves espaciais, voando à velocidade do som e comunicar-nos usando os mais diversos e sofisticados meios de comunicação, tais como os satélites que povoam o espaço. Perguntamos, que resposta temos para tudo isto? Pois é, a explicação para a profundidade da inteligência humana encontra-se na razoabilidade das Escrituras Sagradas. De modo acessível a qualquer intelecto, o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 revela que a origem dessa sofisticação é o poder de Deus, cuja natureza transcende a nossa própria faculdade de compreensão. A resposta mais simples que temos para tudo isso é que vem daquele que nos criou. Criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. De todas as criaturas viventes, só ao homem foi dada a capacidade de conhecer, amar o seu Criador. Somente nós, seres humanos, somos chamados a uma aliança com Deus, fruto da sua infinita graça. Podemos adorá-lo, podemos falar com Ele, podemos, em oração, abrir-lhe o nosso coração, contar-lhe tudo a nosso respeito e buscarmos as suas respostas através do seu livro, escrito em linguagem humana, mas por homens que Ele próprio inspirou ou separou. A vastidão do universo e a perfeição da natureza proclamam de forma silenciosa e magnífica a glória do Criador. No entanto, entre todas as maravilhas do mundo, há uma criatura que ocupa um lugar único no coração de Deus, o ser humano. Somos as únicas criaturas no planeta que Deus quis para si, não como peças de uma engrenagem, mas como pessoas que podem falar com o seu Criador. Deus apela à nossa inteligência quando nos diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Podemos ler esta palavra no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13. Diferente das estrelas que seguem as suas órbitas ou dos animais que obedecem ao instinto, nós fomos formados ou fomos dotados, aliás, com o risco e o privilégio da liberdade. Deus, em sua infinita bondade, escolheu desejar a nossa resposta. Ele não nos impõe a sua presença. Ele convida-nos, pergunta-nos, solicita. Por termos a imagem de Deus, cada um de nós
tem a dignidade de pessoa. Embora criados do pó da terra, não somos apenas alguma coisa, mas alguém, seres inteligentes, capazes de nos conhecermos e de nos doarmos livremente. Somente nós, criados à semelhança de Deus, podemos partilhar uns com os outros uma porção do seu ilimitado amor. Sim, estimado amigo, fomos criados para viver, para dar e receber. Principalmente para amar. E aí reside a razão fundamental da nossa inteligência e da dignidade humana. Deus, afinal, nos fez diferentes de tudo o que existe, de tudo o que Ele criou. Apenas a seres inteligentes como o ser humano pode ser ordenado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar de todo o pensamento implica que o amor não é apenas um instinto ou impulso, mas um ato deliberado que envolve o discernimento. Estamos a chegar, assim, ao final deste nosso encontro. Foi com muita satisfação que tive o privilégio de estar consigo. Mas não me vou despedir de si sem voltar a falar-lhe deste guia de estudo sobre o Espírito Santo. Este manual é inteiramente gratuito e vai certamente surpreendê-lo pelo seu conteúdo acerca do modo como Deus interage conosco. E hoje falávamos exatamente de inteligência. E descobrimos que este Deus inteligente, onde nós não podemos sequer alcançar o que Ele realmente representa em todo o universo, que preenche, é fruto exatamente, a compreensão será fruto exatamente do Espírito Santo. E é por isso que hoje queremos oferecer-lhe este guia, este manual de estudo. O Espírito Santo. Peça hoje mesmo pelo telefone 933 9392 91. Se nos foi dada a capacidade de compreender algo acerca do universo e do seu Criador, é para que esta compreensão culmine na conclusão mais lógica e sublime de todas, a de que nada faz mais sentido do que amar a Deus e ao próximo. Fique bem, receba a bênção de Deus. Prometo voltar na próxima semana para mais Palavras e Virtudes. Em nome de toda a equipa que produziu e realizou este programa, o nosso sincero muito obrigado. Então, até à próxima semana.